36 anos depois, a continuação de Beetlejuice chega aos cinemas, ou se preferir a continuação de Os Fantasmas se Divertem. E ao que tudo indica é um sucesso, já que no primeiro final de semana ele já arrecadou 110 milhões, o colocando na segunda maior bilheteria de setembro que um filme já teve, só perdendo para It, A Coisa. Hora de flutuar. Se o sucesso vai continuar, isso depende de um boca a boca. Nesse ato das pessoas contarem se vale a pena ou não ir ao cinema assistir esse filme. E é disso que a gente vai falar hoje. E eu vou analisar o filme, trazer os pontos positivos e negativos na primeira parte, e na segunda, assim, eu falo do enredo, dou spoilers, para que vocês decidam se vale a pena ou não ver o filme. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Like, like, like. Espero que dê certo. E só para avisar que a saga Lego não acabou, semana que vem a gente volta, faz a segunda parte, falar do segundo filme, mas eu queria muito falar desse Beetlejuice antes de prosseguir na saga Lego. E vamos que vamos. A gente já falou do filme Os Fantasmas se Divertem, eu já vou adiantar que aquilo que foi marcante no primeiro filme, que era ter a música, né, do Day-O, onde todo mundo dançava em coreografia, ao meu ver não ficou tão bom nesse filme. Pois a coreografia é feita em cima da música do MacArthur Park, que é uma música ótima, linda e que tem tudo a ver com o clima de Beetlejuice, eu acho. Para quem não sabe, essa música foi considerada louca psicodélica na época e só foi fazer sucesso quando interpretada por Donna Summer. E nessa música tem uma imagem muito caricata ali de um bolo na chuva sendo derretido pela chuva, simbolizando o fim do amor. Mas o problema é que essa música é romântica, é lenta. E principalmente se eu comparar ele com Dale. Então, ao meu ver, ela não anima tanto quanto quando eu vi lá no primeiro filme a galera dançando Day-O. Mas é uma boa música. Só não anima tanto. Mas quem já viu o filme, coloca aí nos comentários se gostou ou não, se achou tão parecido ou não. De uma forma geral, eu achei o filme legal e a personalidade do Beetlejuice me lembrou até um pouco uma mescla da do primeiro filme com a do desenho do início dos anos 90. Já que aqui no filme ele acaba salvando o dia várias vezes, mesmo em situações que ele não precisava fazer isso. Estão precisando de mim. Então, pra mim que gostava do desenho, eu achei muito legal. E é ótimo rever os atores do elenco principal e como eles solucionaram o problema de não termos alguns atores. E os novos personagens também são ótimos. A Ortega, ao meu ver, mesmo montando aquele mau humor que nos lembra a Wandinha, consegue se desassociar e entrega uma boa personagem. A Astrid. Veremos quem ri por último. William Dafoe é sempre legal de vê-lo em tela. Reconhece esse rosto? E a Mônica Bellucci é uma atriz maravilhosa. Que presença tem aquela mulher. Apesar de mais de 30 anos de diferença, houve até uma preocupação em manter uma fotografia condizente com o primeiro filme, uma estética similar com a do clássico. Então o universo pós-vida parece de fato expandido nesse filme, e não reinventado. E ainda sem dar spoilers, o plot aqui da história é que a Dolores, ela surge, né, que é uma esposa do Beetlejuice ainda em vida, e que ela consegue recuperar seu corpo e começa uma caçada para encontrar e se vingar do Beetle. Suo nome, Dolores. Concomitante, temos a morte do pai da Lydia, que a obriga a retornar à sua antiga casa e se vê obrigada a pedir ajuda ao Juice por conta de um problema que acontece com sua filha Astrid. É só isso que eu vou contar sem dar spoiler. Ah, bom. Na parte com spoiler eu vou dar mais detalhes. Mas repara que aqui, nessa minha contagem de história, já começam os problemas, porque tem muita coisa acontecendo. E por isso o filme acaba dando pouco espaço de tela para os personagens interessantes. E no final tudo é resolvido de maneira quase mágica, deixando um gosto amargo de que... Pô, agora que ficou bom, vocês terminam? Infelizmente. Então, sem dar spoiler, esse é o aspecto negativo do filme. Ele tem muitos personagens muito bons, tem muita coisa acontecendo e por isso ele não consegue desenvolver nada especificamente. Nada é bem desenvolvido. Tem muitas possibilidades legais, mas que no final dá essa frustração de não ter trabalhado nenhuma muito bem. Só que, no frigir dos ovos, o filme é legal. É divertido e, sinceramente, deixa uma vontadezinha de ver mais coisas explorando esse universo. Então, no final das contas, o balanço final é positivo. O suco tá soltinho. E agora sim, vamos dar spoilers e opinar um pouco melhor sobre o enredo. Como eu disse, aqui temos Dolores, uma mulher que conheceu Juice ainda em vida.
e que casou com ele e que o envenenou, pois ela era uma bruxa e queria roubar a alma de Juice para ter a vida eterna. Porém, ele meio que não gostou muito de ser envenenado, Por que será? e antes do veneno fazer efeito, ele mata Dolores com um machado, a deixando literalmente em pedaços. E daí não sabemos por que ela demorou tanto para conseguir ir atrás do Juice, mas podemos supor que como ela chegou ao mundo dos mortos em pedaços, ela nunca conseguiu até o guichê de atendimento e as partes dela estavam no setor de objetos perdidos. Não faz tanto sentido porque inclusive a cabeça dela também estava lá e essa parte conseguiria se comunicar e avisar que tem partes dela ali, mas vamos deixar isso para lá. O fato é que um acidente acontece ali no setor de objetos perdidos e finalmente as caixas se abrem e ela consegue se montar, se costurar. E essa cena é maravilhosa, essa personagem tem uma imponência incrível. Monica Bellucci é maravilhosa como essa personagem. Ela tem poder de sugar a alma dos mortos, matar eles de vez, além de querer vingança. Então você vai acreditar que isso vai ser muito trabalhado ao longo do filme. E que talvez até o Beetle tenha que se juntar com a Lydia, por quê? Porque a Dolores talvez queira se vingar da Lydia por conta de ciúme, já que ela é apaixonada pelo Beetle. E por isso a Lydia juntaria forças com o Beetlejuice para vencer essa inimiga. Só que não. Basicamente, a Monica Bellucci vai ficar o filme todo zanzando de um lado para o outro, procurando o Beetlejuice e sugando almas aleatórias. E a polícia, onde o chefe da polícia é o personagem do Dafoe, que fica o filme inteiro procurando essa mulher sem encontrá-la, Acaba não tendo também tanto destaque. eles são carismáticos, os dois são carismáticos, mas estão muito jogados ali no filme, e eu chego a achar que se a gente tirasse ambos do filme, infelizmente não ia fazer diferença para a narrativa. Quer dizer, às vezes não. E já no mundo dos vivos, Charles morre e por conta do funeral, Lydia, Astrid e Delia são obrigadas a voltar para casa em Winter River. Lydia tem um programa sobre eventos paranormais e Astrid não acredita nela, já que ela não consegue nem se comunicar com o pai da própria Astrid e ex-marido da Lydia. A Delia continua fazendo artes de qualidade duvidosa, inclusive resolve fazer do luto e do funeral de Charles uma obra artística. Além disso, Lydia tem um novo namorado chamado Rory, que é outro personagem que está jogado ali. No final a gente entende que ele só estava com a Lydia porque acreditava que ela poderia levá-los ao sucesso devido ao seu programa sobre atividades paranormais, seu dom paranormal por assim dizer, mas esse lado maléfico, pragmático, oportunista, manipulador, Não é trabalhado. e o que temos na verdade é um personagem bobão e sem noção. Você é fruto da minha imaginação. Jura? De tal forma que ele pede a Lydia em casamento no dia do enterro do pai dela. E a Lydia só cai nessa lorota porque ela é uma personagem fraca. Porque, sinceramente, não é trabalhado no filme cenas no qual a gente entende esse Rory como um grande manipulador. Nada é trabalhado no filme para a gente entender que ele é esse cara que consegue manipular a Lydia. Na verdade, a Lydia é uma personagem fraca, mas que tudo bem, ela pode começar dessa forma e terminar com um desenvolvimento legal, com um arco legal de evolução. Isso seria algo também a ser esperado. Mas já vou adiantar que isso não vai acontecer. É falta de remédio, fraqueza. O Beetlejuice segue sendo um bioexorcista. E como é que ele está vivo depois de ser devorado por um verme sartuniano, um verme de areia, lá no primeiro filme? Não sei, não é explicado, pelo menos não lembro de ter visto. Mas ele segue ali apaixonado pela Lydia e sempre que pode fica ali a stalkeando. Obviamente agora que a Lydia voltou para Winter River, ele tem mais chance de interagir com ela, né? A possibilidade dela vê-lo é maior. Agora é minha chance. E como eu disse, o filme não trabalha bem os personagens, por termos muita coisa acontecendo. E sendo sincero, dá para eliminar todos os personagens e deixar apenas 4 deles, que para mim é a trama principal. Lydia e Astrid, Beetlejuice e Jeremy. Mas quem é Jeremy, você deve estar me perguntando. Durante o enterro de Charles, Lydia e Astrid brigam. Enquanto a Astrid vagava por Winter River, de bicicleta ela entra em um quintal e conhece Jeremy, por quem ela desenvolve um certo romance, e ele a chama para passar o Halloween com ele. Mas nesse dia, quando eles se beijam, descobrimos que Jeremy é um fantasma. Morri! E ele promete a Lydia que poderia levar ela ao mundo dos mortos para encontrar seu pai, algo que sua mãe nunca fez. Mal sabia a Lydia que era um golpe. E ela caiu. Estou achando que você foi vítima de um trote. Na verdade, o que Jeremy queria era trocar de lugar com a Lydia, fazendo ela ir para o mundo dos mortos e ele voltar para o mundo dos vivos. E não só isso, Jeremy matou seus próprios pais e depois morreu enquanto resistia à polícia. Meu coração é pura maldade.
É óbvio que a Lydia não pode deixar isso acontecer, e nesse momento ela convoca o Beetlejuice e pede ajuda, onde ele propõe ajudar, desde que, obviamente, ela aceite se casar com ele. Eca. E pronto, tá aí a trama. A Lydia com o Beetlejuice no mundo dos mortos, tentando resgatar a Astrid, seria o bastante pra mim. Não precisa. A Mônica Bellucci, a Dolores, está aqui jogada. Poderia ter o policial, né, atrás ali do Beetlejuice e da Lydia, já que eles estão invadindo o mundo dos mortos. Por que não? Aí sim, poderia ter uma questão. Poderia não ter também. Então, é essa a crítica. Muitos personagens jogados, escanteados, porque não dá tempo de tela para todo mundo. Porque é muita gente. Para ser franco, não fosse a questão de nostalgia, a Astrid poderia conhecer esse Jeremy em qualquer lugar. Talvez a Lydia voltasse ao Winter River só para poder se comunicar melhor com o Beetlejuice e pedir sua ajuda. Outra possibilidade seria o filme abandonar tudo isso que eu contei e focar na Dolores, indo atrás da Lydia, ou focava no Rory, tentando manipular a Lydia, e a Astrid pedindo ajuda ao Beetle. Isso é fruto da sua imaginação? Mas tudo isso junto gerou muitas possibilidades e pouco desenvolvimento em tudo isso. Porque, além disso, tem a Delia ainda fazendo suas obras de arte duvidosas, que morre enquanto gravava um vídeo sendo picado por uma cobra que ela comprou que deveria estar sem veneno, para simbolizar um ritual egípcio de luto. Ou alguma coisa nesse sentido. Não fale com os outros a meu respeito. E veja bem, muitos segmentos do filme vão ser engraçados. A Delia, quando encontra o Charles no mundo dos mortos, é engraçado. A aparição do Baby Juice é legal. Nas 2 vezes que ele aparece é divertido. É um grotesco divertido. O Rory dando legumes para as crianças no Halloween é legal. O filme é divertido. Os cenários do mundo dos mortos são muito legais. Juro pela alma da minha mãezinha. Eita, ai, ai. Mas é narrativamente fraco. O Beetlejuice, então, vai ajudar a Lydia a entrar no mundo dos mortos e agora sim eles são caçados pela polícia. E, nessas idas e vindas, do nada, o pai da Astrid as encontra. Eles se encontram, já que, por sorte, ele trabalha em um dos guichês que verificam os passaportes, bem onde o Jeremy e a Astrid precisam ir. E agora, pra mim, é onde a narrativa vai ladeira abaixo. E leva junto consigo todo o arco de desenvolvimento das personagens, que, na verdade, não existe. Porque a Astrid tem problema com a Lydia, já que ela gostaria de se despedir do seu pai e a Lydia não consegue se comunicar com ele. A Astrid, então, não acredita na mãe, acha que ela é uma farsante. E esses arcos não são resolvidos com o desenvolvimento da personagem, das personagens. Porque ela só passa a acreditar na mãe quando ela de fato vê fantasma. E também ela consegue se despedir do pai, então ela tem aquilo que ela queria, ela não tem nenhum tipo de desenvolvimento. E aí é óbvio que ela se dá bem com a mãe, já que ela já conseguiu o que queria. A personagem não amadurece no filme. Eu não quero! O pai, inclusive, vai pedir para as duas pararem de brigar e daí, de fato, elas vão virar best friends. O que me quebra muito também é porque o pai da Astrid diz que sempre pode vê-las e as acompanhar, mas quando a Astrid entra no mundo dos mortos, ele não sabe disso, ele só descobre pelo acaso de vê-las passando ali pela rua. Quem fez elas se encontrarem foi o roteirista. No início do filme, a Lydia ainda fala que o casamento com o pai de Astrid já tinha acabado muito antes dele morrer, mas quando ela encontra o ex-marido, eles me soam um casal mesmo. E não de 2 pessoas que têm só uma filha em comum e que por isso são amigos ou colegas. Parece de fato ter uma coisa romântica ali. De qualquer forma, a gente pode dizer que o Jeremy venceu, já que ele já estava ali no guichê, era só carimbar, não tinha como impedi-lo, e aí de fato ele teria o passaporte carimbado para ir para o mundo dos vivos. Se não fosse o Beetlejuice. E daí do nada ele aparecesse no guichê e mandasse ele para o inferno, salvando assim o dia. De maneira rápida, não trabalhada e não desenvolvida, mas uma cena divertida. Viram? Eu sei cuidar de maluco. O filme me ganha por isso, que é um filme divertido. Você vai gostar das cenas, você não vai sentir o tempo passar, você vai ter a nostalgia. É um filme divertido. A Lydia e a Astrid saem do mundo dos mortos e a Lydia lembra que ia se casar com o Rory, então ela vai para a igreja se casar. O que é um absurdo em si, afinal de contas ela acabou de sair do mundo dos mortos, é uma experiência sobrenatural, mas ela vai lá se casar porque, como eu disse, é uma personagem fragilizada e que não sabe se impor. E agora poderia ser o seu arco de amadurecimento. Só que não. O Beetlejuice chega para cobrar o contrato e casar com a Lydia. E por algum motivo ele coloca o soro da verdade no Rory para que ele confesse que não ama a Lydia. E isso é tão ruim. Porque a Lydia não amadurece. É o Beetlejuice que nem tem por que fazer isso, já que esse fato não é relevante para ele se casar com a Lydia, já que eles têm um contrato. Mas ele vai ajudar a Lydia a ver o cafajeste que o Rory era. E eis que, finalmente, enquanto esse casamento rola, a Dolores chega
para impedir aquilo. E temos uma grande luta, Não. porque isso acontece faltando menos de 10 minutos para acabar o filme. Então a Astrid faz um buraco no chão, tipo o que é feito para entrar no mundo dos mortos, mas esse buraco dá em Saturno, trazendo de lá o quê? Um verme de areia, que dessa vez não come o Beetlejuice, mas o Rory e a Dolores. E depois disso, essa pequena gênia diz que o contrato do Beetlejuice não tem valor por ele ter infringido o Código do Mundo Sobrenatural, acho que é o 699, já que ele levou a Lídia para o mundo dos mortos e isso invalidaria o contrato. E daí o Beetlejuice é banido de volta ao mundo dos mortos, o que também não faz sentido, porque o fato de ele do contrato ser invalidado não obriga ele a voltar para o mundo dos mortos. Não sei como essa menina conseguiu pegar o manual que é tão grosso e achar a informação tão rápido. Não sei dizer, ela usou um Ctrl F ali. Sou foda. E na verdade isso aí a gente sabe que é um pacto com o roteirista. Então esse final me deixa um gosto de doce tirado da boca, porque tinha tanto potencial e foi tão pouco explorado, o final foi tão rápido, demorou tanto para dar andamento à trama, e no final tudo foi resolvido de maneira fácil. Isso deixa a gente triste. Que tristeza. E a voz do personagem me dá a entender que a Lídia claramente pode se encontrar com o outro Rory mais pra frente, já que ela não amadureceu. Mas pelo menos ela se entende com a Astrid e resolvem sair em viagem, já que isso era um plano que eles tinham de fazer quando o pai da Astrid ainda estava vivo. E é isso, a narrativa é ruim, o arco dos personagens, a meu ver, não são bons, mas o filme tem esse deslumbre visual, tem atores bons, tem cenas divertidas, ver um pouco da vida pregressa do Beetlejuice é maravilhoso. Então é um filme gostoso de se ver e nostálgico também. Ah, eu vou te fazer tão feliz. E se você não se questionar muito, senta como sua pipoca e vai ser um filme divertido. E eu espero muito ver mais coisas dessa franquia, desse universo, inclusive com a Dolores, já que o Beetle foi devorado por um verme de areia e voltou, então nada impede que essa personagem volte no futuro. Mas me conta você gostou do filme? Você já conhecia a franquia Beetlejuice? Ou passou a conhecer com a chegada desse filme? E é isso por hoje, né? Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Merci bien, merci bien, merci bien. À la prochaine, à la prochaine, à la prochaine.